benção poder apresentar a vocês um amigo da Igreja Quadrangular Família Global, uma referência para essa nação, como líder, como apóstolo da Igreja Projeto Vida, lá em Volta Redonda, e que veio aqui transbordando para poder impactar nossas vidas. Aplauda ao Senhor pela vida do apóstolo Joel Pereira. Shalom, queridos. Que noite maravilhosa, que especial poder viver essa experiência aqui com vocês. Olha que tempo, que atmosfera de adoração. Ver Ana Nóbrega, Devaldo, ver aqui os músicos aqui. Eu estava viajando aqui nesse movimento aqui. Parabéns, parabéns, parabéns. Às vezes a gente pode se acostumar com algumas coisas, mas é perceptível, né, quando você vê uma atmosfera de graça, de unção diferente. E hoje, assim, eu não sei se você percebeu, mas hoje nós tivemos uma aula de história de Israel aqui. Pastor Gílio, olha, eu falava com a Silvia ali, eu falei, olha, não é muita gente que sabe esses detalhes que ele está falando ali, não. É uma graça realmente poder caminhar ali em meandros, escrituras, em detalhes, e trazer uma verdade tão profunda que foi hoje como uma profecia sobre a tua vida no tempo de Zorobabel. Eu fiquei ali apaixonado, de verdade, eu fiquei ali ouvindo. Eu falei, é gostoso sentar e ouvir alguém que sabe o que está falando. Que coisa, se Deus está fazendo até agora, Deus fará coisas maiores ainda. Dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ler um texto com você ainda de pé, na palavra do Senhor, onde tem sido uma palavra que tem movido muito o meu coração. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Vim hoje com a minha esposa, a apóstola Silvia. Amanhã ela vai estar aqui ministrando na parte da tarde. Fiquei muito feliz, né, porque ela veio comigo hoje, para ela deixar o filho mais novo em casa. Olha, eu vou falar, causa nobríssima. Eu e Silvia, nós temos 33 anos de casados. Nós temos 4 filhos. E nossa alegria, o Ministério Projeto Vida, que fazem 30 anos, é servir ao Senhor na obra já desde a nossa juventude. É uma alegria tremenda. Olha o que diz aqui 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel. O Senhor disse para quem? Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Interessante você ver isso. Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me provi de um rei. Você viu que interessante? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco como o Senhor já está falando. Que o Senhor defina histórias aqui, que o Senhor defina destinos aqui, meu Pai. Que a Tua graça se mova sobre este lugar através da Tua palavra. Assim eu clamo ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido? Eu quero falar hoje sobre um tema que eu percebo que a linguagem... vou colocar mais perto aqui, que dá para você tirar um pouco a microfonia aqui, quem está na mesa aí. Vou ficar mais perto assim. Eu percebo que a linguagem... Isso, pode ir. Desde o início que eu cheguei aqui, tem sido de esperar algo novo, de coisas novas, do que Deus vai fazer, de inauguração, como o pastor Gílio falou, ministrando exatamente sobre um tempo muito importante na história de Israel. Mas existe uma coisa que fica muito claro quando eu desejo viver o que está na minha frente, que se chama rupturas. Fale comigo, rupturas.
Quando eu falo sobre rupturas, eu tenho plena certeza de que todos nós temos fases em nossa vida onde nós precisamos compreender que para que eu acesse o novo, eu preciso perceber o que eu tenho que deixar para trás. A história que eu li hoje, querida, é uma história que ela começa lá atrás. Talvez um pouco hoje do que nós ouvimos já faz sentido entender aqui. Saul, ele era um rei que ainda tinha uma mente tribal. A mente de Saul era como? Uma mente tribal. Por quê? Porque desde o tempo de Josué até o período de Saul, nós temos 369 anos. Esse tempo, 14 juízes foram levantados. Nesse tempo, querido, cada juiz levantado por Deus, eles eram líderes de tribos. Nenhum juiz reinou sobre 12 tribos de Israel, inclusive Débora. É interessante porque a história dos juízes é muito forte, porque na sua maioria eles eram nazireus. O que é nazireu? Um consagrado a Deus para um propósito. O nazireu, querido, ele é consagrado e na sua consagração se faz um voto de que não vai cortar o cabelo, de que não vai se aproximar de um morto e que não vai beber do fruto da vinha. Mas o único nazireu dos juízes que o próprio Deus chamou de nazireu foi Sansão, porque os outros, pela própria mãe, aonde havia uma consagração por romper a sua esterilidade, eu não posso ter filhos, mas se eu tiver, eu vou consagrar ao Senhor. O nazireu consagrado pela própria mãe, o voto pode ser quebrado por ela, rapando o cabelo e terminando o voto e dando continuidade à vida. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque eu estou falando sobre um homem chamado Samuel, que foi o último dos juízes de Israel. Sansão, no caso, como eu disse, não podia rapar a cabeça, porque o próprio Deus o chamou para ser o nazireado dele. Cada um deles uma história de improbabilidade. As mães desses nazireus carregavam a sua própria libertação dentro do seu ventre. Olha que interessante, porque ela estava carregando o filho, que no futuro seria o líder, que daria a eles, não só a família, mas a todas as tribos que eles reinavam, uma paz, uma segurança e uma prosperidade. É interessante porque quando você olha a história das mães desses nazireus, nós percebemos que existe uma perspectiva em nosso tempo, que aquilo que vai libertar no seu futuro já encontra dentro de você. Que aquilo que você vai realizar no teu futuro já está sendo gerado dentro de você. Essa perspectiva, ela é quando você olha que tudo que Deus está para fazer não está fora da gente. A gente está vivendo o tempo da maior modelagem de todos os tempos. Todos os tempos. Talvez no meu tempo a gente se modelava no máximo no vizinho, na tia, no tio, num parente, no amigo da escola, no patrão. Mas hoje a gente se modela no artista lá de Hollywood, no jogador que ganha milhão, não sei mais em quem. E as pessoas estão na frustração, porque elas não estão mais só olhando o que está ao lado da casa delas. Elas abrem o Instagram e olham uma realidade completamente diferente da sua realidade. Pessoas se modelando o tempo todo. A grande questão é que você percebe que existe um propósito de Deus que é para você, que é para a sua vida, que é para a sua realidade, que é para o teu chamado. Quando eu falo a respeito de que aquilo que você precisa já se encontra dentro de você, é porque muita gente está buscando fora e por isso está frustrado, e por isso está em crise, por isso o tempo todo não está satisfeito. A minha igreja não está bem porque eu me modelo na igreja lá não sei aonde. O meu ministério não está bem porque eu olho um pregador não sei onde. E você está entendendo, você não está entendendo. A gente só bota só a fotinha do que está bom, meu irmão. A gente não coloca o dia ruim. No dia perguntaram assim, apóstolo, por que você não coloca os seus perrengues? Eu falei, porque eu não vou colocar, eu vou colocar só o dia que está bonito, né? E as pessoas olham a realidade achando que aquilo é uma realidade coletiva, e fora que aquilo não tem nada a ver comigo. Aquilo que você precisa não está fora de você, está dentro de você. Existe um princípio muito forte nas Escrituras. Eu vou tentar colocar ele em 2, 3 minutos. Jesus um dia passando, um cego de nascença estava próximo a eles. Os discípulos de Jesus perguntaram assim, quem pecou? Ele, o pai dele, a mãe, ele pecou no ventre. O que aconteceu para ele nascer cego assim? Pergunta o que você quer fazer. Isso foi feito há 2000 anos já para os discípulos de Jesus, que a gente fica perguntando, por que isso? Por que pessoas boas sofrem? Por que pessoas nascem doentes? E Jesus, uma maestria extraordinária, respondeu uma pergunta milenar, antes e para depois.
não foi ninguém que pecou. Ele não pecou no ventre da mãe dele. Não existe essa possibilidade que o gnosticismo pregava. Ele não foi o pecado dos pais, da maldição hereditária aí no caso, mas foi para que manifeste a obra de Deus na vida dele. É isso que está acontecendo. Aí você diz assim, mas que obra é essa? Fala comigo assim, obra é o que está pronto. Então Jesus olhou para dentro de um cego, de nascença, a Bíblia é muito clara nisso, não é alguém que ficou cego, porque alguém que ficou cego tem referência, um cego de nascença não tem referência, ele só tem a escuridão, e ele disse que aquele cego que nunca viu nada na vida dele, que não tinha referência de nada, tinha uma obra dentro dele que ia manifestar. Só que para nós manifestação é demônio, não é não? Ó, manifestou ali, o que você pensa? Um dom? Se você chegar alguém e falar assim, está manifestando ali atrás, você vai pensar que é um dom espiritual? Alguém orando em línguas, alguém curando o enfermo? A gente está acostumado com manifestação, manifestou é demônio. Só que na verdade não é, gente, manifesto está dentro de você. Se tiver demônio, manifesta. Se tiver dom, tudo me manifesta. Sim ou não, amém? Amém, gente? Eu tenho um demoniado aí, a gente resolve já. O que está dentro de você vai vir para fora. Algumas pessoas se surpreendem, fulano ali surtou, né? Não surtou não, é demônio mesmo, né? Já estava lá dentro já. Agora o que acontece, Jesus olhou para ele e falou, olha, não, ele tem uma obra dentro dele e vai aparecer. E Jesus o cura de maneira extraordinária. Jesus pega da saliva, faz um barro, e isso me leva no Gênesis, não tem jeito. É muito difícil você ler aquele texto e não ver o Criador com barro na mão e pensar quando foi que o Criador ficou com barro na mão alguma vez. Foi na criação do homem. Quando ele está ali amassando o barro e flui, e ali faz o homem, yatzá, que é a palavra. Aí você diz, coloca o barro no olho do homem e manda ele se lavar no tanque de Siloé. Tanque não cura ninguém, barro não cura ninguém. Então por que Jesus fez isso? Porque ele queria mostrar para nós que existe um princípio. No meio dessa escuridão tem algo que vai ser manifesto. Aí tu vai lá no Gênesis, vai onde? Capítulo 1, versículo 1 e 2, o inventário da terra. Até ali ninguém falou nem nada, é alguém dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra tornou-se sem forma e vazia. E ali você vai vendo, apóstolo, né? Não estava não, depois traduz lá. O que acontece? Vai falando sobre o inventário da terra, e de repente no versículo 3, e disse Deus haja, disse Deus, porque a palavra ali é raiá, não é bará, não significa chamar a existência o que não existe. Não é yatzá, não significa pegar uma matéria-prima e criar alguma coisa, mas é raiá. Significa que existe no meio da escuridão algo que Deus está vendo. E Ele está dizendo, luz, vem para fora, manifesta, apareça, haja luz, e houve luz. Ali ele não estava criando estrela, não era o sol ele criou do nada, a estrela ele criou do nada. Ele não estava criando o homem, nem nada da terra. Ele estava dizendo, nessa escuridão tem uma luz, ela tem que vir, raiar, haja, vem para fora, vem para fora. Aí Jesus olha lá para o cego, lá no futuro, com barro na mão e diz, olha, tem uma obra, vem para fora. Ele foi curado não por nada de fora, mas por aquilo que já estava dentro dele, estava sendo trazido para fora. Por que eu estou dizendo isso? Porque as mães de nazireus carregavam a sua libertação no próprio ventre. No futuro, bem futuro, antes de Cristo, um filósofo famoso até hoje chamado Sócrates, olhando a mãe dele que era parteira, vendo ela tirando os filhos, tirando as crianças do ventre, ele criou um termo usado até hoje, chamado maiêutica. A maiêutica é o quê? É você saber que dentro da pessoa, você fazer as perguntas certas, você colocar as palavras certas, você vai arrancar daquela pessoa que está dentro dela. Apóstolo, eu achei que era dos coaches agora. Não, isso vem lá do raiar, isso vem lá da maiêutica, isso já vem há muito tempo. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque você não sabe que dentro de você já se encontra tudo o que Deus deseja, tudo que vai ser preciso para realizar os próximos sonhos da tua vida, está sendo gerado no teu ventre espiritual. Dê uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Só que a nossa perspectiva não é a perspectiva de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já fez alguma oração que Deus não respondeu? Só eu? Já? Deixa eu fazer outra pergunta agora. Você já fez uma oração que Deus não respondeu e depois se agradeceu por Ele não ter respondido? Muitas, né?
Graças a Deus, né? Aí você fala assim, mas por quê? Porque o nosso limite, querido, atrapalha o que Deus de fato planejou para nós. Ana, a mãe de Samuel, orava por um filho e Deus não deu. Porque Deus dava a ela, estava querendo dar para ela um profeta. Deixa eu repetir. Ana queria um filho, Deus não deu um filho, Deus deu um profeta. Ela orava por um filho e o filho não vinha. E ela pode dizer assim, mas Deus não está respondendo a minha oração. E você está orando por coisas que você está dizendo, Deus não está respondendo a minha oração. Não, não, não. Deus não deu para ela um filho, Deus deu mais que um filho. Deus deu um filho profeta. Quando nós oramos por algo, você tem que compreender, Davi queria ser soldado, mas Deus queria que ele fosse general. A grande questão é que a gente tem um limite na nossa expectativa. Quando Samuel nasce, foi um romper de um novo tempo sobre a nação de Israel. Uma esperança. Para quem conhece um pouco, conhece muito, como o pastor que pregou hoje aqui, dando um detalhe de todos esses panos de fundo, você sabe, querido, que Samuel foi o último juiz de Israel, depois de 369 anos, em um silêncio, onde agora o povo de Israel quer um rei. Só que Samuel, ele nasce numa esperança, onde Eli tinha 2 filhos, que era uma tragédia. E Samuel então entra num novo tempo sobre a nação de Israel. Samuel tinha uma tríade sobre ele. Ele era sacerdote, ele era juiz, ele era profeta. Irmão, você sabe o que é um profeta chegar numa cidade? Pânico. Sabe o que é um sacerdote está chegando? Vai morrer alguém. Sabe o que é um juiz chegando? Era qualquer um desses homens que tinham sobre eles um manto, a estola sacerdotal, o chifre com azeite de um profeta, quando chegava, era juízo, era decisões importantes. Então você imagina quando Samuel chegava, que era o sacerdote, era o juiz, era o profeta. Ele tinha uma tríade ministerial sobre ele. Só que o que mais me faz respeitar esse texto é que esse homem tinha não só um cargo, esse homem que não tinha só uma posição, mas tinha uma intimidade. Samuel ouvia a voz de Deus. Sabe o que Deus fala para Samuel? Isso me dá um temor absurdo. Samuel, até quando você terá pena daquilo que eu já rejeitei? Se Samuel, que é Samuel, que eu estou te apresentando rasamente, a história do nascimento, a expectativa de quem ele era, a intimidade que ele tinha com Deus, esse homem, ele estava emocionalmente envolvido no que diz respeito a um plano que Deus já está fazendo coisas novas. Samuel, eu quero fazer uma ruptura, só que você está preso a conceitos antigos, você está preso a coisas que não funcionam, você está preso a ambientes que não mais fluem, que não mais multiplicam, que não mais realizam. Samuel, pega o teu chifre de azeite e vem, porque eu já me provi de um rei. Vem na casa do belemita, porque entre os seus filhos eu já levantei um novo rei sobre Israel. Quem está entendendo, quem já está recebendo, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Então o que acontece? Você começa a perceber que tinha uma mudança muito importante, uma mudança onde seria primordial que a nação de Israel, glória a Deus, vamos lá, para que a nação de Israel pudesse entrar em um novo tempo. Samuel, até quando você vai valorizar o que eu não valorizo mais? Só que Samuel pensava que Saul se tratava de uma pessoa, mas Saul se tratava de uma era de liderança que acabou. Samuel, eu amo Saul mais do que você. A gente não está falando de pessoas, não. A gente está falando de uma ruptura. Eu amo Saul também, mas virá um novo tempo, uma nova era de liderança. Aí você fala, apóstolo, mas por que você está dizendo isso? Então eu vou te dar um dado. Quando o próximo rei em Israel fosse da mesma linhagem tribal, sanguínea, familiar, quem ordenaria e ungiria esse rei ao sacerdote? Mas quando Deus está mudando a família
Deus está fazendo a ruptura, Deus está tirando a linhagem, Deus está fazendo algo novo, porque a gente ouviu muito sobre algo novo. O que Deus está dizendo aqui? Samuel, enche o chifre de azeite. Você é juiz, eu não estou querendo juiz hoje. Você é sacerdote, não quero estola sacerdotal hoje. Eu quero profeta. Vem, porque eu já me provi. E para quem gosta de aprofundar no hebraico, Raá, ele está dizendo prover, eu já estou vendo o próximo. Eu já me provi do que eu tenho que fazer no teu futuro. Mas onde você está, você não enxerga. Você tem que pegar, encher o teu chifre de azeite, pegar toda a tua história até hoje, pegar os teus dons, pegar toda a sua experiência, positiva, negativa, tudo que você viveu, enche o chifre de azeite, sai de onde você está, vem onde eu estou, porque eu estou para fazer coisa nova. Eu estou para fazer coisa nova. Samuel, se você não vier, se você vier, vai ser muito bom, porque você vai estar comigo, e eu vou fazer. Samuel, se você não vier, eu vou também fazer. Então eu quero dizer para você que eu estou para fazer coisa nova. Então enche o chifre de azeite, e Deus me manda aqui nessa noite, querido, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu venho hoje como profeta sobre este lugar, e o Senhor está mandando, você veio aqui não foi à toa, você não veio aqui cumprir agenda, você não veio aqui para agradar a liderança, você veio aqui porque Deus disse para você lá onde você estava, pega toda a tua história, pega tudo que você viveu até agora, porque eu vou fazer uma ruptura, eu estou fazendo algo diferente, eu estou para mover na história coisas novas. Enche o chifre de azeite e vem, porque eu já me provi, eu já estou vendo o que eu estou para fazer. Tem alguém recebendo essa palavra? Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Fale comigo, rupturas. Samuel sai e vai em direção a Belém, porque Deus deu a dica. Vem para a casa de Jessé o Belemita. Então ele tem a cidade, ele tem o arca e ele tem uma palavra. Ele encheu o chifre de azeite e foi. A história você já conhece. Eu estou dela te mostrando princípios que mostra que estava para acontecer uma grande ruptura. Saul não representa uma pessoa, ele representa uma era de liderança. No momento que eu estou dizendo, Deus não está dizendo eu não amo Saul e amo Davi. Deus está dizendo, eu estou rompendo com uma era de liderança. A mente dele era tribal, foi funcional até aquele momento, mas eu estou levantando uma nova era de liderança, de reino, onde alguém vai reinar sobre todo Israel, e não com uma mente tribalista, tribal, olhando apenas para um lado, para o outro, para um ambiente apenas. Amado, Deus tem falado comigo a respeito dessa palavra, me causa calafrios, me causa temor, porque eu falo, Deus, se Samuel, na sua intimidade com Deus, emocionalmente, a alma dele perdeu a palavra, ele deixou de ouvir a voz de Deus, porque ele olhava para Saul e dizia, não é ele, é ele. E Deus está dizendo, meu filho, eu já me provi, você não está ouvindo a minha voz, você não está entendendo. Eu fico surpreendido, como pessoas fiéis, como pessoas conseguem ser tão fiéis a sistemas que não mais funcionam. Não, eu confesso que eu fico surpreendido. Como pessoas conseguem ser tão fiéis a sistemas que não funcionam? Apóstolo, está falando da igreja? Não de tudo. Estou falando de tudo. Estou falando de tudo. Você chegar num órgão público com documento e você dá um carimbo aqui, aí você vai, não, agora você vai, faz um carimbo aqui, depois você vai em outro, acho que não é assim mais, não é? Acho que lá no interior ainda é assim. Aí você vai, não, agora tem que ir lá em tal lugar, e você sai. Eu fico pensando, um sistema que não funciona. Aí você pensou, você falou da igreja, né, apóstolo? Calma, em todas as áreas. Faça perguntas, faça o quê? Faça perguntas. Existem coisas que não tem porquê, e você ainda tem dentro da sua casa. Existem hábitos que você faz, que você nem sabe o motivo, porque o teu avô fazia, teu pai fazia, e você faz também. Só que você não sabe nem porquê. Existem coisas que nós somos fiéis sem saber o fundamento. Há sistemas que não têm mais fluidez, que não mais rompem.
Eu não venho aqui para te ensinar nada novo, querido, mas eu me sinto muito à vontade, não só por ser amigo do seu pastor, mas por todas as vezes, todo o tempo que estou aqui, da outra vez que vim, eu me sinto num ambiente de movimento. Eu vejo um movimento acontecendo. Eu me sinto parte disso. Lá nos altos futuros, vão dizer, o apóstolo também estava naquele tempo lá. Quando vocês olharem para frente, para trás, e olhar o quanto Deus vai abençoar esse ministério, o quanto Deus vai prosperá-los, eu espero que vocês se lembrem de momentos como esse, extraordinário, que é momentos de ajuste, momentos onde Deus está equilibrando, está colocando as palavras em ordem, está preparando vocês, porque é tempo de dar um passo atrás para um avanço extraordinário que Deus trará nos próximos meses na vida desse ministério. Só que eu olho, eu digo de novo, eu fico espantado com pessoas que são fiéis a sistemas disfuncionais. Já há alguns anos que eu prego para pastores. E sabe uma coisa que eu digo para eles? Pegue a visão que Deus lhe deu, escreve a caneta. Mas pegue a estratégia e escreve a lápis. Você já entendeu? Eu fico abismado. Eu vou rasgar a minha Bíblia se eu mudar de ideia. Irmão, como é que é isso? As circunstâncias mudam e nós vamos movimentando diante delas. Você não está fazendo uma igreja para você, para o teu filho, é para a geração que vem. E não adianta ser moderno, que eu já vou te adiantar, não vai resolver. Pegar aquela arca lá de Noé, pintar de preto e falar agora está resolvido, não vai resolver. Aquela arca serviu até a travessia do dilúvio. Todo mundo sabe. Aqui tem muita sujeira de rádio. Vamos tirar. É bom que dê uma pausa aí. Mas me dá qualidades desse, tá? Dá uma enxugada nele. Tira esse eco todo aqui, por favor. Obrigado. Então, quando eu sou fiel a sistemas disfuncionais, eu estou interrompendo o propósito que Deus tem para o meu futuro. Querido, se tratasse só de você, estava bom. Mas as suas ideias, as suas decisões, elas vão influenciar muita gente. Tem gente de pé porque você está de pé. Tem gente casado porque você está casado. Tem gente que está no ministério porque você não desistiu. Você não pode acordar um belo dia e falar, vou fazer tal coisa simplesmente porque quero. Não, não te avisaram isso não. Pessoas estão olhando para você, meu irmão. Pessoas olham para você e elas estão esperando uma perspectiva do que você está vendo. Shakespeare dizia uma coisa, que se você acordar, está saindo da sua casa, e você vê um sábio carregando um guarda-chuva, aí está um sol danado. Volta dentro de casa, pega um guarda-chuva. Ah, mas peraí, está sol. Não, mas o sábio que eu conheço está levando um guarda-chuva. Então não estou nem aí, eu vou pegar um guarda-chuva também. Quando você pega um guarda-chuva, todo mundo pega. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Quando você vai para um caminho, todo mundo vai. Então as suas decisões não são confortáveis. Porque se elas dependessem só da minha realidade, da minha esposa, eu pegaria nesse momento, vou para outro país, vou morar, vou fazer minha vida. Mas não, existem milhares de pessoas olhando para nós. Quando eu acordo pela manhã, não sinto como peso isso, fica tranquilo, para mim não é peso, mas é responsabilidade de que o caminho que eu vou trilhar, pessoas estão olhando para mim de longe, querendo caminhar na mesma rota. Então, quando eu sou fiel a processos que não funcionam, eu estou pegando a minha geração e colocando eles num caos, porque eles estão entrando em um volume de peso da onde as coisas não vão funcionar. Então o meu caminho, o meu propósito é aliviar o peso para a próxima geração que vem. Mas não pense que eu estou parando, não. Eu também já tenho velocidade ainda, estou na época do bastão ainda, estou correndo. Então não olhe para nós dizendo que aqui está uma geração, meu tempo já passou. Seu tempo não passou não, irmão. Eu quero te dar uma notícia muito atual. Nossa geração, pastor, não vai aposentar não no ministério não.
Esse negócio de jubileu acabou, foi para os outros lá de trás. Nós vamos até o fim agora, não tem mais jeito. Não olha essa cara feia para mim, não. A nossa geração vai aprender a fazer o que ele falou: abrir shabates de tempo em tempo, ter férias, ter cuidado, aproveitar presente no presente. Mas a minha geração não vai ter esse luxo, que não vai ter jeito. Nós vamos ter que ir até o fim, porque nós somos a geração do fim. Então nós temos que abrir caminho e continuar no caminho. Não é abrir caminho, sentar no sofá, pegar o controle remoto confortavelmente. Não, é perigosamente confortável. É perigoso esse conforto. Deus vai nos levar a um ritmo extraordinário. Quem está pegando essa palavra? Quem está entendendo, em nome de Jesus? Fale comigo: rupturas. Quando fala sobre rupturas, a nossa mente logo configura a rebelião e nos rouba a oportunidade de ouvir Deus. Porque a gente configura ruptura com rebelião, e não é. O que Deus estava fazendo é um novo tempo de liderança. Existem momentos na Bíblia, querido, vou te dar 2 exemplos, que Deus, ele mantém o profeta e não muda a palavra. Abacuque, ele começa a falar com Deus do 1, 2, mas quando chega no 3, ele vai abrindo o coração da angústia que ele tem pelo inimigo que está chegando. No versículo 16 do capítulo 3, ele está dizendo que a perna dele está bamba, a boca está tremendo, o estômago está revirando, só de olhar o futuro e não ter poder de mudar o futuro. Porque ver o futuro é bonito, gente, mas se você não tem poder de mudá-lo, é uma angústia. Nós, profetas que temos a visão do futuro, às vezes entramos em crise, porque Deus está te mostrando, dizendo: mas eu não vou mexer em nada. Só que naquele momento Abacuque entrou no modo ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto de oliveira minta, não haja ovelhas nos currais. Ele dá qual é a chave disso. O Senhor fez meus pés como da corça, me levou para os lugares altos. Porque ou Deus te dá poder para mudar, ou Deus te dá poder para suportar. Os dois são milagres. Quando Deus dá poder para mudar, mudou aquele papel, vendeu aquela casa, abriu aquele emprego, saiu, liberou aquele documento, a gente faz ação de graças. E quando não muda nada, como aconteceu tanta tragédia no Brasil nos últimos anos, e você está aqui, ó, porque o milagre não foi mudar fora, o milagre foi mudar dentro. Você está aqui, ó. Sabe por quê? Porque o milagre maior não é quando ele muda as coisas fora, é quando ele te dá poder para suportar tudo e permanecer firme em um propósito. Só que às vezes nós confundimos firmeza, nós confundimos as coisas com uma atitude religiosa diante das estratégias. Eu vou dizer de novo: escreva a tua visão a caneta. E a estratégia? Para quê? Para, se precisar de apagar, você mete a borracha. Apóstolo, eu fico até arrepiado. Eu tenho medo de pecar, eu tenho medo de Deus não gostar mais de mim. Irmão, você tem que começar a fazer o que Deus mandou Samuel fazer. Meu filho, nós estamos juntos. Só que você está com pena de uma história que eu já terminei. Você está com pena de uma estrutura de governo que eu já encerrei. E não fique tirando conclusões. Olha lá, se o apóstolo deu uma palavra hoje, então vou sair, Não, a mudança não é fora, a mudança é dentro. É mudança de mente, que não tem a ver com abrir, sair. Por que adianta eu romper com a estrutura se a minha mente está do mesmo jeito? Ô, glória. Hoje está um movimento forte, você está sentindo, né? Mas você quer receber essa palavra, não quer? Então tu vai receber. Então o que acontece? O que adianta? É a metáfora do sofá velho. Você acabou de casar, ganhou todos os móveis, mas uma pessoa te abençoou com um sofá de couro. Você não tinha onde cair morto, mas aquele sofá da sala é o sofá. Aí tu começou teu casamento e aquele sofá está ali, até com marcadinho o lugar que você senta com a tua esposa. Vem o primeiro bebê. O bebê gofou, já manchou o sofá. Que bebê é esse? Aí quando a minha arquiteta disse que a gente costuma ter 3 casas na vida, programando ou não. A casa que você tem quando se casa, quando vem os filhos e quando os filhos vão embora. Você mexe. Se for a mesma casa, você faz mudança na casa, ou você muda 3 vezes. Quem está entendendo? Aí tu vai para a segunda casa, arruma tudo direitinho, aquele tempo novo. Aí ela para o marido assim: mas e o sofá? Que aquele sofá, quando chega um visitante, tu conta a história dele. Você fala: tá vendo aquele mancha ali? Aquela ali é do Joãozinho. Está vendo aquela luta rasgada ali? Foi quando ele bateu a cabeça na mesa e rasgou aquilo tudo ali depois. E você conta a história. Aí vão os filhos, sei o que, faz a terceira casa, tudo zero.
tudo lindo, tudo moderno, cortina, tu aperta o botão, ela abre sozinha. Não sei o que é, mas o sofá? Está lá, não. O sofá tem que vir. Mas a questão, gente, é que algumas pessoas da antiguidade, dinossauros, da sua época, como eu tenho os amigos dinossauros, quando a gente senta para conversar sobre o passado, a gente se alegra. Eu pego o violão, canto música que você nem sabe. E é uma alegria. Mas essa geração que está vindo, eles não querem saber nada do sofá. Eles ouvem a primeira história para educação. Só que a gente está querendo contar a história do sofá velho para eles. Não adianta eu contratar a melhor equipe de marketing para a minha igreja com aquele sofá velho, querido. Eles vão trabalhar e não vai mudar nada no meu ministério, porque não se trata de modernidade. Eu estou sendo claro ou não? Se trata de você mudar a sua mente, quebrar paradigmas e perceber que tem coisas que é a caneta, a doutrina, o princípio, a visão, é a caneta, mas tem coisas que são a lápis, você apaga e copia e coloca coisas novas, estratégias, entregas, ambientes novos. Deus quer fazer uma renovação, é uma ruptura que está acontecendo aqui hoje. Gostando ou não, dá uma glória a Deus aí, irmão. Jessé reúne os filhos dele, 7 filhos, mas você sabe que faltava um, claro. Eu nem preciso contar detalhes, porque você já sabe da história. Porém, um detalhe importante: quando Samuel chega na sala, imagina o povo fora, já te dei um contexto, né? Ele tinha tríade nele, então ele chegou de profeta, deve estar de sandalhão, levou o chifre de azeite cheio, ele foi de profeta, não estava de estola sacerdotal, ele teve que guardar, ele era sacerdote. Ele era juiz, não botou o manto do juiz, ele botou o que Deus mandou: enche o chifre de azeite e vem. Quando ele chega lá, Deus já havia dito o quê? Eu me provi, ver. Eu estou aqui já vendo. A cena, querido, que eu posso dizer para você, é como se Deus estivesse sentado no curral de ovelhas, vendo Davi trabalhando, Samuel está lá longe, ele está dizendo: olha, eu estou na cena, e você está em outro lugar, a tua mente está em outra estrutura. Eu já estou fazendo, eu já estou para fazer algo, eu estou precisando de um profeta. Por que Deus precisa de um profeta? Porque é ruptura, é outra família, é outro ambiente, é outras coisas. Eu preciso fazer coisas novas. E esse profeta agora chega, quando ele olha, ele logo vê Eliabe. Vê quem? Gente, Eliabe é um Saul melhorado. Ele é o primogênito, alto, o cara é soldado, preparado. Ele olhou e falou: é esse. Porque a nossa mente trabalha com uma projeção. Já viu como que a gente projeta as coisas? A gente vê o que a gente projeta. Tem alguém aqui que está grávida aí, que a família está grávida? Tem ninguém grávida aqui não? Neto pelo menos está ficando vindo um neto aí, alguma coisa assim ou não? Você já viu um casal quando está grávido? A mulher grávida, ele também está, né? Ele chega num lugar assim, carrinho de bebê, olha aquela cor rosa. Já viu alguém construindo, como é que é? Ele chega aqui para lavar a mão e fala assim: ó, tem uma torneira ali com uns R$500. Eu lavei a mão, nem vi a torneira, mas ele viu. Mas um ano atrás ele não viu a torneira, ele viu agora, porque ele está estudando, ele está olhando o preço, aí ele olha o negócio, está vendo aquilo ali, ó, quando o pastor está abrindo uma igreja, né? Ele olha aquele som e fala: meu Deus, aquela caixa ali. Ele vira especialista em tudo, porque você enxerga o que você projeta. Quando ele olhou os filhos, olhou para Eliabe, ele falou: 6 por meia dúzia, esse cara é igual Saul. Agora que eu entendi, Deus, é ele mesmo, é tudo igual, é só mudar o homem. Ah, meu Deus, Deus deve ter falado assim: pelo amor de mim mesmo, pelo amor de Deus, eu não olho o exterior, Samuel. Se eu te chamei para vir onde eu estou, não é para fazer coisa igual, eu estou fazendo coisa nova. A unção é para coisas novas, você tem que mexer na tua mente. Mas se Samuel com essa intimidade está passando esse perrengue, imagina a gente, onde Deus já está te chamando e você está ali. Então é isso, Senhor, eu vou mudar aqui, agora eu sou pastor, eu vou comprar um tênis, vou botar uma calça jeans, vou pregar, vai ficar, irmão, para com essa, vai pagar mico. Vou começar a falar igual jovem agora, vai pagar mico, não tem nada a ver com modernidade. Seja autêntico, seja você mesmo, mantenha o que você é. Você tem que mudar a sua entrega, você tem que mudar a sua mentalidade. Receber pessoas que estão vindo com pecados, que eu diria que é menor, talvez, mas com uma realidade muito diferente de 10 anos atrás.
Eu preciso, como igreja, saber como lidar com essas coisas. Isso tem nada a ver com banco ou cadeira, com preto ou branco, com tênis ou sapato, com terno ou não terno. Isso tem a ver com a mentalidade de receber o pecador. É isso que faz diferente as nossas congregações. Não se trata de performance. Estou sendo claro ou não? Se não, desenho, se você quiser. Não se trata de performance. As pessoas estão se enganando. Elas estão copiando coisas sem ter essência. Eu estava há dias num evento com pastores e ali aquelas perguntas, está muito comum isso nas conferências, eu estou gostando. Prega só um pouquinho, o resto a gente fica sentado, quando tem só pastores, né? Respondendo perguntas. Só que não tinha como responder em longas respostas. Alguém disse: o que você acha que manteve o seu ministério grande como é? Eu fiquei pensando se ele era grande primeiro, mas quem estava perguntando talvez acha que é. Então eu respeitei ele. Eu disse: olha, tem tanta coisa, mas uma me vem à mente: originalidade. Você precisa ser você. É a sua teofania. O que é teofania? A manifestação de Deus na sua vida. Para uns Deus foi Rafá, para outros ele foi Sidikenu, para outros ele foi Jirê. Só que Deus é tudo isso e mais um pouco. Agora, para aquele que foi Jirê, ele é o Deus do Jirê. Para Elias, ele orava, o fogo caía. Agora depois Deus falou: agora eu quero que você ore para cair água. Deus mudou o registro da fé dele. A mesma pessoa pode passar por mudanças. Um profeta, Abacuque, eu já expliquei, poder para mudar e suportar. E Joel? Os gafanhotos vêm e come tudo, acaba tudo, uma falência sistêmica. Só que Deus mudou o discurso e o profeta continua o mesmo: as ervas se encherão de trigo. O lagar, quer dizer, vai se encher de vinho e azeite. Como que pode? Agora há pouco eu estou dizendo que vem juízo, e agora há pouco eu estou dizendo que a graça de Deus está vindo. Porque Deus não mudou o profeta, mas mudou o discurso dele. Deus não mudou você, mas Deus pode estar mudando a fala tua. Você pode estar com a mentalidade de tempos atrás, mas Deus está dizendo: meu filho, comece a pregar em outro ambiente, em outro entendimento. Ah, mas eu quero liberar tudo, é assim. Você já entendeu que não é isso? Significa uma ruptura, significa esvaziar-se e dizer: Deus, o que o Senhor tem para fazer? Aí, claro, você já sabe. Mas espera aí, passou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, ele está com chifre de azeite. O azeite, ele mexe num chifre, mas o azeite não se mexe. Não adianta. Tem mais um filho, quem era? Davi. Para resumir, Davi entra. Antes de Davi entrar, o que Samuel fala? Ninguém come, ninguém bebe, ninguém senta, ninguém fala até o homem chegar. Quando Davi entrou, aí Deus falou: é esse. É esse. Coisa linda, né? É esse. Demorou em Samuel, mas conseguiu. É esse. 7 irmãos de Davi foram expostos ao azeite, mas o azeite não se expôs a eles. Antes de Davi chegar, 7 chegaram antes dele. Não tem nada a ver com quem chega primeiro. Eu sinto a presença de Deus, querido. Eu sinto que Deus está revirando as terras aqui hoje. Deus me dá uma visão aqui agora dele mexendo as terras. Tem sementes, mas as sementes estão muito sufocadas. Deus está revirando as terras. Muitas sementes não estão nascendo há muito tempo, mas Deus está revirando as terras aqui hoje. Porque o chifre é do profeta, ele é dono do chifre. Mas o azeite é de Deus. Eu posso até aproximar o chifre de alguém, mas se Deus não mexer o azeite, não adianta pedir que eu não vou fazer. Amado, entenda uma coisa na tua vida: não precipite em ordenar pessoas ou em querer posições, porque Saul morava num palácio, sentava no trono e a unção não estava nele. Davi morava num curral de ovelhas e a unção estava nele. Eu prefiro ser ungido no curral do que ter posição no palácio. Guarda isso, meu irmão. Eu sei que você está falando aí, apóstolo, mas eu ordenei. Eu tenho pastores no ministério. Eu posso dizer que eu já cometi erros da alma. A minha intenção era boa,
mas a minha alma gritou. E eu sempre ensino meus discípulos: não misture missão com emoção. Não misture missão com emoção. Não deixa o irmãozinho cantar desafinado porque você acha que ele tem que estar ali, porque precisa. Não, tira ele. Coloca as pessoas no lugar certo. Não misture as coisas. Existem coisas que nós fazemos, que nós ficamos tentando arrumar e não entende porque que a igreja não rompe. Por quê? Porque as coisas estão na tampa, está muito baixa. Levanta a tampa, aumenta o nível. Eu ordenei pessoas. Se eu tivesse dado um terno Hugo Boss para ele, seria mais barato. Se eu tivesse dado um carro zero para ele, me daria menos problema. Se eu desse uma viagem de Israel em primeira classe para ele, seria bem melhor. Porque era uma pessoa que eu queria dar um presente, só que eu me enganei e ordenei. Apóstolo, como é que você assume isso em rede nacional? Já era, já falei. E o que acontece, irmão? O trabalho para poder organizar isso, porque a pessoa está prejudicada, porque não era tempo de Deus na vida dela. A minha equipe está prejudicada, porque ele não tem o ritmo da minha equipe. E eu prejudicado, porque agora eu tenho que desfazer o que eu um dia fiz. Se você ama alguém, tem pessoas que estão com você, não significa que vai ser pastor. Dá um carro zero para ele, é mais barato. E ele vai ficar feliz. Porque eu entendo você, sou eu também. A gente quer presentear. Tem gente que nos serve 10 anos. A gente fala: meu Deus, eu tenho que ordenar as pessoas. Você não tem que ordenar ninguém. O chifre é teu. E você que não foi ainda, eu quero te dar uma palavra. Por favor, entenda isso. Apóstolo, eu estava esperando hoje, vai chegar minha ordenação amanhã. Tomara que chegue. Desculpe me intrometer. E o que vai acontecer é de Deus. Mas que eu quero que você entenda que tudo que é fora do tempo vira maldição. E algumas vezes já vi pessoas nos constrangendo a fazer aquilo que Deus não mandou. Eu aproximo o chifre, o azeite não mexe. Eu trago o chifre de volta. Quando Samuel colocou o chifre perto de Davi, aí eu estou parafraseando. É como se o azeite movimentasse. Deus está dizendo: pode derramar. É esse. Mas 7 veio antes dele e Deus falou: não é esse. Não é que Deus não ama Eliabe, que Deus não ama Saul. Querido, entenda as coisas de Deus. É que Deus está fazendo algo novo e cada um se encaixa no seu lugar. Não queira estar onde Deus não te chamou e atrapalha processos de Deus, atrasa o mover de Deus. Igreja do Avivamento, você não precisa de cargo mais, você não precisa de ofício mais, você já tem a unção de Deus na tua vida. Se alguém te reconhecer, amém. Mas se ninguém te reconhecer, amém. É interessante que nos Estados Unidos tem o SeaWorld. É o lugar que eu amo levar minhas crianças. E eu sempre ficava olhando os golfinhos, né, que eles dão aquele pulo, dão um loop e tal. Mas é perceptível, eu sou observador. Ele faz aquilo tudo e vem, o treinador vai, peixinho na boca. Aí ele vai dar 2 peixinhos na boca. Até eu. Dá vontade de dar uns loopzinhos. Por quê? Porque terminei peixinho. Não tem problema, é um golfinho. Ele funciona dessa maneira. Não tem problema, é novo convertido. Novo convertido funciona assim. Enche o tanque emocional dele. Ele precisa de carinho. Não é pecado. Você está ensinando ele o mérito da conquista. Mas pegar um crente velho, que já está em Deus há muito tempo, precisando de tapinha nas costas para continuar, precisando de alguém reconhecer. Ninguém me reconhece aqui. Meu irmão, em nome de Jesus, para de ser golfinho. Faz o que tem que fazer. Se ninguém te elogiar, continue fazendo. Se ninguém te reconhecer, continue fazendo. Faça o que tem que fazer. Você está entendendo? Então glorifica. Até quando terás pena? Na história que o pastor contou, houve um período onde os fundamentos do templo foram colocados. A Bíblia diz, querido, que quando os jovens olharam o fundamento do templo pós-Babilônia, a chamada glória da segunda casa, os jovens gritavam de tanta alegria que dava para ouvir de longe. Mas os sacerdotes e anciãos choravam de tanta angústia que dava para ouvir de longe. Eram 2 níveis. Porque os que olhavam e um dia viram o templo de Salomão, chorava. Sabe por quê? Porque comparava com o passado. Só que Deus está dizendo: a glória da última casa, a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. Só que não se trata de ouro. Acorda. Ninguém consegue ter tanto ouro assim mais.
Ninguém consegue juntar tanto ouro, porque afinal de contas não se trata de ouro. Se trata de que a primeira casa foi fumaça e todo mundo caiu no chão pela fumaça. A segunda casa, o Messias pisou nela. A primeira casa foi fumaça, e se entrasse uma fumaça aqui hoje, nós já ficaríamos tremendamente felizes, porque a glória de Deus, a Shekinah de Deus, Deus se moveu. Só que ele está dizendo, a glória da segunda casa pode ser um barraco, seja o que for, não importa, só que o Messias pisou dentro dela, ele entrou dentro dela, o próprio Deus em carne, aquele que tabernaculou entre nós, entrou dentro do templo. Só que quando os velhos olhavam, eles ficavam procurando ouro, procurando estruturas, eles choravam. Aí alguém diz assim, mas eles estão chorando porque estão em pecado. Não. A filosofia chama de cosmovisão. Chama de quê? É o óculos. Não é culpa deles, não. Tem gente me ouvindo aqui dizendo, apóstolo, eu quero tudo isso, mas não consigo ver. Tem gente me ouvindo aqui dizendo, eu quero o que o senhor está falando, mas eu não consigo. Quando eu vou colocar em prática, eu travo. Quando eu pego o microfone, eu mudo a voz. Quando eu vou liderar minha equipe, eu tenho conceitos que estão travando o meu entendimento, a minha teologia é muito rígida, eu não consigo. Eles olhavam para o novo e enxergavam o antigo, não é culpa deles não. Olhava para o novo e via o antigo na mente, porque tem uma coisa aqui na frente. Mas em nome de Jesus, essa reunião não veio aqui à toa. Deus vai tirar a escama dos teus olhos, vai tirar a lente que está te roubando a visão que Deus quer lhe dar. Eu não estou falando de idade, você pode ter 10 anos, 20 anos, 80 anos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Significa com a mente renovada, de enxergar as coisas no tempo de Deus. Deus está fazendo de fato algo novo neste lugar, mas tem que haver rupturas. Eu termino essa palavra dizendo uma coisa. Quando Davi chegou dentro do palácio, porque houve uma crise, olhe para mim, preste atenção. Estou terminando, mas não acabei ainda. Ele vai chegar no palácio. Por quê? Porque no Antigo Testamento, a teologia nos ensina o quê? Que quando o Espírito de Deus sai de alguém, ele vai passar para outro, e aquele que perdeu não tem mais. No Novo Testamento, quando o Espírito de Deus veio sobre todos, por isso que no Novo Testamento você pode até julgar profeta. Você não tem medo não. Porque se o profeta está falando uma coisa que não testifica no meu espírito, meu irmão, eu falo, rejeito. Eu vou ser manipulado? Nunca. Porque eu tenho o mesmo espírito que ele tem. Eu, com todo respeito, eu rejeito. Eles não tinham acesso à Bíblia que você tem, mas você tem. Se alguém fala uma coisa, eu estou pregando aqui, mas apóstolo, está fora da palavra, você pode dizer, não quero. Agora, no Antigo Testamento, olha para mim, quando o profeta dizia, assim diz o Senhor, esquece. Porque eu aqui não tenho Espírito Santo. O que ele falar, meu irmão, é lei. Porque eu não tenho como testificar e nem julgar o profeta do Antigo Testamento. Eu julgo do Novo, mas no Antigo não. Quem está aí, está entendendo? Diga amém. Quando Davi foi ungido rei, o espírito que estava sobre Saul, que foi ungido rei, veio sobre Davi. Ficou nos dois? Não. Um ficou com o espírito e o outro ficou com o ofício. E endemoniado. Será que tem coisa a ver do ofício endemoniado? Desculpa aí, vamos melhorar isso aí. É porque quem tem ofício sem o Espírito Santo fica em crise mesmo. Porque ele fica endemoniado, ele fica tudo na força natural, ele não consegue agir na presença. Isso dá outro sermão. Olhe bem, Saul fica oprimido, tem alguém que toca, porque enquanto você está no curral, teu nome está sendo falado no palácio. Irmão, enquanto você está fazendo as suas coisas aqui, teu nome está sendo lembrado por alguém, acredite. Eu lhe daria muitos exemplos disso, de situações e lugares que Deus me levou, porque alguém falou meu nome em algum lugar que eu nem estava lá, mas alguém disse, vai até lá. Davi, quando entra, não entrou como um rei, porque ele não foi ungido, querido, preste atenção. Ele foi ungido rei, não foi coroado rei. Porque tem gente que você unge ele para o ministério, ele acha que ele foi coroado. Não, eu acho que ele mudou, ele não entendeu. Ele foi ungido rei e voltou para o curral cuidar de ovelhas, gente. Porque eu fui ungido rei, mas eu não fui coroado. Então eu vou descer para o lugar que eu estava e continuar a minha vida, fazendo o que eu faço e agora melhor ainda. Só que tem gente que ele é ungido para um propósito e ele sai, por favor, carrega minha pasta, carrega minha mala, né? Mas eu vou, o que aconteceu? O que virou ali? Quem está aí? Não é?
Por quê? Porque se você foi ungido é para servir mais do que você servia. É só isso que mudou. Você não está sendo coroado, tá bom, gente? Aí quando ele chega no palácio, ele está tocando. Pode até vir um músico aqui, para a gente poder já... Eu me perceber que eu estou encerrando. Aí ele começa a tocar. Quando... Não, senão você não me chama de novo. Se eu ficar falando muito... Está Davi tocando. Eu sou músico. Estudo sobre tabernáculo há muitos anos. Desde os meus 18 anos. Eu tinha um professor que era alemão, engenheiro mecânico. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra concatenizar. Porque ele calculou todos os tamanhos, detalhes do tabernáculo. Era o meu professor, foi da Silva também. Nessus Luquibia. Não é cerveja não. E ele, desde então, me apaixonei por coisas do tabernáculo. Detalhes. Quando eu ouvi que Davi tocou, eu dizia a Deus, fala comigo, me dá a partitura, me dá a harmonia, me dá essa música, porque se eu tocar lá na minha igreja, os demônios vão sair. Ué, você não crê em revelação, não? Eu falava, Deus, eu pego de ouvido, traz aí. Porque a gente sabe que Davi colocava a harpa na árvore, quando o vento tocava, o vento soprava, ele ficava ouvindo as notas do vento, para que ele pudesse fazer as suas adorações. Então eu dizia, Deus, sopra, traz. Passou 10 anos da minha vida, nunca revelou. Passou 20 anos, nunca revelou. Até que um dia ele falou, Pedro Bota, deixa eu te ensinar um negócio. Pedro Bota, você não sabe o que é não, né? Lá no Rio, que falou, o atrasado, deixa eu te falar um negócio. Não tem nada a ver com música. Não é música. Não é a música. Ele podia tocar qualquer música. É porque aquele que um dia teve o Espírito, que ficava bem quando era cheio do Espírito, esse Espírito é em você. Quando você vai se aproximando dele, não é a música que ele está ouvindo de você, é a presença que você carrega em você. E por causa disso ele se sente em paz, ele se sente bem, os demônios saem, ele se sente bem. Quando Davi saía da presença, ele ficava oprimido de novo. Não é a altura da harpa, porque senão ele ia colocar uma harpa sendo tocada ali, ele ficar ali, não era a harpa, era a presença. Era a presença. Quando Deus falou isso comigo, eu disse, meu Deus, então, quer dizer que o ex-ungido, ele está agora próximo do ungido, e ele tem saudade do que ele um dia viveu. Querido, eu posso até ser Eliabe, que é o não ungido. Não gostaria de ser Golias, que é o anti-ungido. Posso ser Davi, que é o ungido. Mas Deus me livre de ser um ex-ungido. Eu já combinei com Deus. Não chega essa hora na minha vida, não. Eu estou há 33 anos no ministério, apaixonado. Aqui é fogo da sarça, queima e não consome. Eu choro na presença de Deus ainda. Eu não sei se você chora. Eu tenho arrepios, na hora que eu vou pregar, dá calafrios, até hoje. Não estou falando que seja um benefício, mas eu amo a presença. Não é fogo de palha aqui não. Eu já estou acostumado. Eu tenho a arte do não saber dentro de mim. Se você começar a pregar, eu assono imediatamente e falo, eu tenho alguma coisa para aprender hoje. Porque alguns, quando ouvem o texto, já falam, já sei tudo. Fecha o coração, fecha a mente e trava tudo. Saul foi um homem ungido, gente. Esqueça disso não. Ele matou milhares, você acha que é pouco? Mas Davi matou 10 milhares, não importa se Davi matou 10 milhares. Ele matou milhares. Ele abriu caminho. Só que agora é um homem que não tem unção mais. Não se sinta melhor do que eles, mas se aproxime deles, porque eles querem a unção que está sobre a sua vida. Eles não querem tomar de você, eles querem só se aproximar de novo. Porque quando você se aproxima, faça um teste. Nesse Covid, nesse tempo todo, tem gente que até hoje não voltou para a igreja. Pessoas se desviaram, pessoas estão longe de Deus. Faz uma visita a Ele. Não precisa ser na casa, não precisa ser dentro da igreja não, pode ser no restaurante. Quando você se assentar, você vai se lembrar do que eu estou falando. Alguns aqui vão ouvir a frase assim, eu estou sentindo um arrepio. Eu não sei o que está acontecendo, desde que você chegou aqui, você nem falou nada ainda, o que está acontecendo? É porque a unção que está sobre você um dia esteve sobre ele. Não se sinta melhor do que ele. Não se sinta melhor do que ele.
mas comece a se aproximar deles, porque está cheio deles aí esperando uma palavra, que querem voltar, porque Davi não podia devolver o espírito a Saul, mas você pode, porque o Espírito de Deus está para todos que buscam, que clamam a presença. Quando Davi tocava, ele recebeu a maior proposta. Fica de pé já, vai ficando de pé aí. Minha mulher não mandou nem WhatsApp aqui, não, deixa eu ver. Não mandou não, mas ela já mandou já por telepatia já para mim já. Fica de pé, mas olha para mim. A proposta que Davi recebeu é séria. Proposta de emprego inegociável, inadiável. Davi, vem morar no palácio, credencial para entrada e saída. Você tem acesso ao rei a hora que você quiser, porque o rei quer que você fique perto dele. Você tem todos os funcionários aqui à tua disposição. Você tem emprego garantido, avisa teu pai. Eu não vou ler o texto, depois você curiosamente corre atrás. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Davi aceitou o convite, mas não para morar, não para dormir, não para ficar no palácio. A Bíblia diz que Davi ia no palácio e voltava para a casa do pai para cuidar das ovelhas do pai lá em Belém. Ele ficava no palácio, cumpria o trabalho dele, fazia a missão dele, mas ele voltava todas as vezes. Ele ia, ele voltava. Por muito menos alguém ia dizer assim: meu Deus, com uma proposta de emprego dessa eu mudo até de país. Eu nem penso em ministério nessa hora, eu nem quero saber. Com dinheiro desse, Davi não está nem aí para isso, querido, porque ele sabia de onde ele veio. Deus vai te prosperar muito. Vou te dar mais uma chance. Deus vai te prosperar muito. Mas aprenda uma coisa: vá lá no palácio, vai lá onde Deus está te usando, mas volta para casa, onde você começou tudo. Porque se você não se esquecer disso, Deus não vai ter limites em te abençoar. Muitos foram porque comprou um carro melhor, já não tem tempo mais para Jesus. Muitos foram porque agora tem 100 pessoas a mais, já diz: eu estou fora. Se você entender o que eu estou lhe falando, vai te ajudar muito. Porque Deus não tem problema nenhum em abrir os céus para você. O problema é o quanto você pode suportar sem se perder. O quanto você pode suportar sem se perder. Se você provar para Deus que as propostas, que você vai crescer muito, teu nome, as pessoas vão chamar para pregar, empresários aqui vão prosperar muito, muito. Mas não chega assim: pastor, eu tenho que fechar minha célula porque eu estou agora com muita reunião, eu agora não vou poder mais vir na conferência porque eu estou pregando no Brasil todo, no mundo, eu não tenho tempo para... Lembra do que eu estou te ensinando, porque a casa cai do dia para a noite, ou da noite para o dia. Se você entender isso, vai para o palácio, vai lá, mas volta para o curral e vai lá cuidar das ovelhas, porque é isso que faz a diferença na tua vida. Se você recebeu, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos. São chifres de azeite que serão cheios, que o Senhor está dizendo: vem aonde eu estou, porque eu vou fazer coisa nova. Rupturas estão acontecendo aqui na mente hoje. Traz um batismo sobre os teus filhos. Tira as escamas dos olhos, meu Pai. Libera uma visão clara do futuro. Ilumina as estradas e prepara-os para a nova colheita que está para acontecer. Eu estou diante de líderes que vão romper muito, mas que não se esqueçam do curral das ovelhas. Eu os abençoo para prosperar, eu os abençoo para romper. Assim eu te adoro, meu Pai, em nome de Jesus. E a igreja diga: Deus abençoe. Glória a Deus. Receba aqui nosso mimo, pastor, o apóstolo, por favor.
Esse é o nosso membro da nossa igreja. Vamos aplaudir mais uma vez a vida do apóstolo. Obrigado por tanto abençoar a nossa vida mais uma vez.